Fala, meus curiosos, tudo bem com vocês? Na última semana, o lutador Charles do Bronx venceu mais uma luta no card principal do UFC e manteve o cinturão dos pesos leves da categoria. O campeão é hoje o personagem principal do nosso vídeo e nós traremos para você a história, os detalhes da carreira, os recordes quebrados e as conquistas alcançadas por ele, que é considerado hoje o maior brasileiro em atividade na modalidade e um dos atletas mais importantes na atualidade do UFC. Quer conhecer mais da trajetória de Charles do Bronx, que iniciou a carreira com uma vida humilde no litoral paulista, até chegar ao estrelato no octógono do MMA? Então já deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e vem com a gente para mais um vídeo. Charles Oliveira da Silva, popularmente conhecido como Charles do Bronx, é o atual campeão do peso leve do UFC. O atleta é apenas o 11º na história a conquistar o cinturão na categoria, sendo o segundo brasileiro na história da modalidade, ficando atrás apenas de Rafael dos Anjos. Nascido no Guarujá em outubro de 1989, o atleta começou a lutar ainda na infância, mas não foi contra oponentes e lutadores, e sim uma luta pela sobrevivência. Aos 7 anos de idade, após sentir fortes dores no corpo e enfrentar dificuldades de locomoção, o então garoto foi levado ao médico, que detectou que ele tinha febre reumática e sopro no coração. Na época, os diagnósticos feitos pelos médicos diziam que Charles não conseguiria andar e que ficaria de cadeira de rodas, impedindo que ele pudesse praticar qualquer tipo de esporte. Mas com fé e perseverança, ele passou por 2 anos de internações e tratamentos e conseguiu se recuperar. Aos 12 anos, o campeão do UFC foi convidado por seus vizinhos a participar de uma aula de jiu-jitsu. Foi a partir desse momento que as artes marciais entraram no caminho de Charles do Bronx e a sua vida virou de ponta cabeça. Com apenas 2 meses de treinamento, o jovem lutador se tornou campeão estadual em São Paulo e percebeu que tinha talento para o esporte. Apesar de participar de um projeto social onde não precisava pagar para treinar, Charles e sua família enfrentaram diversas dificuldades no início da carreira de atleta. Para manter os sonhos do filho, os pais de Charles trabalhavam com vendas de lanches no litoral paulista e em alguns momentos chegaram a catar papelão na rua para conseguir complementar a renda. Assim, eles conseguiram oferecer ao jovem atleta as condições mínimas para que ele se mantivesse no esporte, tornando possível os pagamentos para aquisição de materiais e inscrições em competições. Para os pais de Charles, a aposta em uma carreira como atleta, apesar de ser muito penosa, era também tranquilizadora, pois eles sabiam que isso o afastaria do mundo do crime e das drogas. Isso sempre foi uma preocupação para os dois, já que eles moravam próximos de uma favela, onde essas tentações estavam sempre presentes, com diversos amigos, familiares e conhecidos da família perdendo a vida ou sendo presos por terem seguido por caminhos errados. Mas tendo se tornado um astro internacional e sendo reconhecido por muita gente fora do Brasil, Charles ainda se mantém fiel às suas origens e até hoje mora próximo da favela onde nasceu e foi criado. Nas redes sociais, o atleta frequentemente posta fotos e imagens de sua comunidade, onde ele costuma promover doações e ações beneficentes em prol dos moradores. Inclusive, o apelido do Bronx, que é uma gíria brasileira utilizada para se referir à favela, surgiu justamente por conta dessa história de vida humilde do lutador, que incorporou a alcunha desde o início de sua carreira como atleta. Além disso, outra característica evidente na trajetória de Charles é a sua fé. Desde quando precisou tratar a doença ainda na infância, até a conquista do cinturão do UFC, o lutador sempre se mostrou um forte devoto, agradecendo a Deus pelas conquistas e por sua história. De acordo com o próprio atleta, foi graças à sua fé que aos 18 anos ele conseguiu interromper o tratamento à base de injeções que fazia para sua doença. Desde então, ele largou todos os procedimentos médicos para se dedicar à carreira esportiva e nunca mais sofreu nenhum tipo de problema de saúde. Dentro dos octógonos, Charles Bronx é dono de marcas e recortes que deixam qualquer um de boca aberta. Um dos fatos mais curiosos de sua história refere-se ao tempo que precisou levar para chegar até uma disputa de cinturão. 11 anos separaram a estreia do lutador no UFC até a primeira conquista, em maio de 2021, tornando o lutador com a trajetória mais longa até o alcance de um título na história do Ultimate. Para se ter uma ideia, quando ele estrelou em 2010, o Instagram nem existia e o UFC possuía somente 5 categorias, sendo que os atuais campeões, como o brasileiro Davidson Figueiredo e o nigeriano Israel Adesanya, sequer tinham estreado no MMA.
Mas isso só mostra a persistência de Charles em busca de seus sonhos, ficando ainda mais evidente quando trazemos os recortes e marcas batidas pelo lutador ao longo de sua história. Do Bronx é o atleta que mais vezes finalizou os adversários na história do UFC, com 15 finalizações no total, deixando para trás os compatriotas Demian Maia e Royce Gracie, considerados lendas da modalidade. Além de ser o maior finalizador da história do UFC, Charles é também o lutador que mais vezes venceu por via rápida na história da organização. Foram 18 vitórias dessa maneira, sendo que nas últimas 10 em que saiu vencedor, 9 foram por nocaute ou finalização. As 10 vitórias em sequência, além de darem o cinturão para ele, também garantiram a marca de maior sequência de triunfos na categoria peso leve. Apesar dos vários recordes já quebrados, espera-se que do Bronx atinja novas marcas que dificilmente serão batidas no futuro. Na última luta, em que manteve o cinturão e o título da categoria, o lutador se igualou ao americano Donald Cerrone, conquistando o 18º bônus do UFC, marca que deverá ser batida pelo próprio brasileiro, que vive o ápice de sua carreira enquanto o americano acumula seguidas derrotas e dificilmente deverá conquistar novos bônus. Além disso, Charles entrou no top 10 de atletas que mais vezes lutaram no UFC, com 28 lutas já realizadas. Aos 31 anos, com uma longa carreira pela frente e um cinturão a ser defendido, do Bronx deve subir ainda mais nesse ranking, firmando seu nome na galeria dos maiores da história do MMA. Os números por si só já são importantíssimos, mas ganham ainda mais valor por terem sido conquistados numa das categorias mais concorridas do UFC. Além do já citado Rafael dos Anjos, a categoria dos pesos leves já foi conquistada por grandes nomes, como Ben Henderson, Conor McGregor, Frank Edgar e Khabib Nurmagomedov. Por fim, com a vitória conquistada no início de dezembro, Charles entrou pela primeira vez no ranking de todos os pesos do UFC, assumindo já de cara a 11ª posição entre os atletas de todas as categorias. Charles do Bronx demorou para chegar até o topo das disputas de artes marciais, mas ao que tudo indica, será difícil tirar ele de lá a partir de agora. Com uma carreira ainda promissora, o lutador vislumbra a quebra de novos recordes e deseja colocar o seu nome no Hall da Fama do UFC. Mas agora eu quero saber de você. Concorda que do Bronx já é um dos maiores brasileiros da história do MMA? Deixe aqui embaixo o seu comentário, dizendo quais serão os próximos recordes a serem quebrados pelo lutador. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de ativar as notificações do canal, para não perder nenhuma novidade que nós trazemos para você diariamente. Hoje nós ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!